Olá, seja bem-vindo ao Portugal Negócios. A Siemens está em Portugal há mais de 105 anos, sendo líder no fornecimento de soluções de engenharia nos setores de indústria, energia, saúde, infraestruturas e cidades. No nosso país emprega quase 2.000 pessoas, tem 2 unidades de produção e numerosas parcerias com o meio académico. A Siemens Portugal detém centros de competência mundiais para atividades como produção de energia, transmissão e distribuição, terminais aeroportuários modulares, sistemas de tratamento de bagagens, contabilidade, recursos humanos, serviços financeiros e governance. A empresa desempenha um papel ativo no desenvolvimento económico do país e o seu líder já foi por diversas vezes reconhecido. Carlos Mela Ribeiro é administrador delegado do Grupo Siemens Portugal desde 1995 e os presidentes das repúblicas da Alemanha e de Portugal já distinguiram o seu papel na promoção das duas economias e no aprofundamento das relações de amizade entre os dois povos. Obrigado, Carlos, pela sua presença. Como é que chegou à Siemens? Cheguei no tempo ainda estava a estudar na Universidade Católica, havia uma bolsa de estudo muito boa da Alemanha para os melhores alunos fazerem um estágio na Alemanha, era preciso saber falar alemão, ninguém sabia, eu fui aprender no verão 12 horas por dia. Não tinha essa vantagem competitiva, fez por isso. Fui o único a concorrer, era preciso arranjar uma empresa alemã e eu na altura tinha um tio casado com uma senhora alemã que por acaso era indiretamente da família Siemens e lá fui eu parar à Siemens. Portanto, felizes coincidências, mas também as 12 horas não foram uma coincidência, saiu do corpinho, como costumam dizer, determinação. E essa determinação com um misto de também, já agora, de audácia, fê-lo fazer uma abordagem muito interessante ao presidente da Siemens na altura. Há uma frase que fica marcada como, se calhar, a frase da sua vida. Não é bem da minha vida, mas reflete aquilo que eu sempre fui, que foi um homem de ação e de iniciativa. E eu, depois de 6 meses de estar na Siemens, em Portugal, depois de ter o primeiro sucesso, fui ter com o chefe e perguntei-lhe o que é que era preciso para ser o seu sucessor. Mas, claro, tinha tudo preparado, sabia o que é que ele tinha feito, sabia o que é que a Siemens queria, sabia o que é que eu podia fazer. E tivemos uma conversa agradável e assim fiz. Correu riscos. Claro. Mas medidos, porque estudou. Estudei o assunto, claro. Sabia que ele tinha chegado ao cargo também novo, não é? Ele tinha sido presidente também bastante cedo. Sim, e eu sabia que uma multinacional preferia ter sempre chefes locais, já naquela altura. Mas foi o primeiro português a desempenhar o cargo que ainda hoje tem. Sim, a Siemens estava oficialmente, naquela altura, há 80 anos em Portugal e tinha tido, pelo seu desenvolvimento, também os primeiros anos era relativamente pequena, tinha tido sempre chefes alemães e havia a noção de que a Siemens preferia chefes alemães, mas eu já tinha trabalhado lá fora e numa internacional e sabia muito bem que as multinacionais preferem ter pessoas locais, só tem é que se fazer a preparação, tem que se dar a confiança e seguir. Carlos, imagino que não baste saber falar alemão para fazer ouvir a sua voz na sede. Como é que tem conseguido afirmar, no fundo, dentro do planeta Siemens, este pedacinho de território que, apesar de tudo, é pequeno comparado com a dimensão mundial do grupo? É pequeno e não faz parte das estratégias da Siemens. Hoje, em nenhuma delas, praticamente, existe, mesmo quando nós conseguimos demonstrar a nossa capacidade, temos que lutar sempre mais, temos que nos levantar e esticar o pescoço, ter ideias novas e ser melhor que os outros, mas isso é a obrigação. O destino, a obrigação de quem é mais pequeno ou de quem não está na linha. E nós temos feito, desde sempre, uma estratégia a longo prazo e mudámo-la sempre. E se eu fizesse o que fazia há 10 anos, a filial já praticamente poderia ter desaparecido como outras ou diminuído a sua função. Nós estamos sempre a mudar. E o que é que está a fazer hoje para garantir os próximos 10 anos aqui em Portugal? Porque já percebi que funciona muito no ciclo da década, não é? Sempre. Portanto, essa pergunta que fez ao seu presidente na altura foi o que é que eu tenho de fazer para estar no seu lugar daqui a 10 anos? Exatamente. Mas nós estamos ainda agora, estávamos a preparar a próxima visão. Nós fazemos todos os anos um encontro de quadros e onde pomos os jovens com alto potencial e os atuais chefes
E é muito importante pôr esta mistura, foi sempre um dos nossos segredos, porque os jovens vão ser os chefes daqui a 10 anos e dão sempre um input muito importante. E nós estávamos a preparar, já estamos a pôr a Europa 2020, as ligações, fomos a Davos ver quais eram os riscos maiores que tem o planeta, vamos tirar todos os estudos que houver sobre o futuro de Portugal e vamos já fazer como é que a Siemens de hoje pode contribuir para a saída de Portugal e para Portugal voltar a crescer. Aliás, o próximo congresso estará com esse nome. Certo. Como é que podemos ajudar Portugal a crescer? E o seu peso, o peso da filial em portuguesa, depende mais daquilo que acontece ao território português ou ao desbravar de novos territórios que vocês podem fazer a partir daqui? O meu peso, que eu estou sempre preocupado que não aumente muito, até por causa da elegância com o ginásio, é sempre relativo àquilo que nós fomos pensando e que nos fomos adiantando. E nós temos tido esse condão. E há muito que Portugal pode dar, e vamos com certeza agora falar sobre isto, mas nós temos sabido reinventar todos os anos. O ano passado subimos 500 pessoas nos serviços de alto valor acrescentado nas finanças e tudo, porque a Siemens dividiu a Europa em clusters e nós conseguimos ganhar os serviços de valor acrescentado em finanças e em alguns serviços de pessoal. Temos 500 pessoas, 80% licenciados, a falar em 20 e tal línguas, a servir os 20 e tais países. Esse é o novo centro mundial financeiro, que está aqui instalado. Sim. E com possibilidades para crescer até para outros clusters, outros grupos. Nós agora estamos no Sudoeste, que é desde a Suíça para cá, mas temos já uns pezinhos noutros. Isso é um. O outro, e isso vamos desenvolver mais, é a falta de engenharia que há nos países nórdicos, nomeadamente na Alemanha, com este crescimento. Nós não nos podemos esquecer que o resto do mundo está a crescer, ou há partes do mundo que estão a crescer imenso. Os BRICS, os Middle East BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China, agora a parte da África do Sul, as partes da Ásia, eu vim agora da Austrália, tem tudo onde haja minérios, tudo onde haja necessidade. A própria Angola e Moçambique agora que estão a dar. Sim. E tudo isso é o que Portugal tem que fazer, porque se nós vimos o resto da Europa que está a ir bem, que é principalmente puxada pela Alemanha, são os que estão a fornecer para aí. Sem dúvida. Toca aqui em dois pontos que dão também para dois temas de conversa que eu gostava de começar pelo primeiro, que é quando fala, ou este último, se calhar é a questão mais premente, todos nós que temos filhos que saem das universidades, há aqui um drama nacional que está a fazer relativamente à exportação de capital intelectual, que estamos a perder o nosso talento, que o país fez investimento para formar os seus filhos, educação, e agora de repente eles estão a ir embora. O que o Carlos está a dizer é que isso é uma oportunidade para o próprio país também se afirmar. Claro. Tem uma visão um bocadinho diferente claro, daquilo que é. Eu sou e considero-me, e não imaginava viver de outra forma, um cidadão do mundo. A minha vida foi toda pelo mundo e está a ser, e mesmo quando eu decidi ficar nas Siemens em Portugal, e já há muitos anos, foi virado para o mundo e nós estamos cada vez, só temos crescido porque temos conseguido fornecer o mundo com os nossos serviços, que é isso que o país precisa para crescer. Agora, há sempre a maneira de ver, e o grande problema, a maneira negativa e a maneira positiva, e o grande problema do país não é esse. O problema do país é que nós habituámos a ver as dificuldades e habituámos a pensar que tínhamos muitos direitos. E é isso que nós temos que corrigir agora, porque nós temos que lutar como os outros todos, nós temos que trabalhar, nós temos muitas obrigações e agora só podemos nos virar para fora. Certo. Por isso, se já antes nós, para crescer dentro das Siemens e das Siemens em Portugal, temos que passar por fora, portanto, isso já era uma obrigação nossa, porque é que estes jovens todos não hão de ir? Certo. Na minha geração também foi, eu sou da geração que começaria a trabalhar a seguir ao 25 de Abril e eu fui estudar, fui tirar MBAs, fui ganhar a bolsa para fazer estágios, fui fazer isso tudo e depois voltei e quis fazer crescer o país. O país fica mais rico com o enriquecimento dos seus quadros. Sem dúvida nenhuma. Aliás, a vossa revista interna dizia, não temos só o Mourinho, o Ortosório, e depois davam uma série de casos de portugueses que se fizeram uma carreira internacional através do grupo. Eu já tenho pelo menos 3 nossos colaboradores que estão em posições mais altas que a minha. Há um assistente do nosso CEO, do Sr. Locher, o engenheiro Pedro Miranda, que anda aí pelo mundo com
responsabilidades importantíssimas. Há o CFO do Brasil, que é uma região muito maior, que também é um português, o Ricardo Arglevi, e depois há um chefe da parte das vendas mundiais de diagnósticos, que era o engenheiro Brandão, da parte da medicina. Isso. E são tudo posições Outro aspecto que eu queria também desenvolver aqui consigo, que eu referi há pouco, que é quando disse ganhamos este novo centro de competências a nível mundial. Tem passado por aqui, por estas conversas, alguns responsáveis por multinacionais no nosso país e que também têm dito isso. Nós conseguimos afirmar Portugal como um centro de excelência que serve depois outros países, claro. Nomeadamente até o país de origem dessa multinacional, como é o caso. Como é que se vence isso? Ou seja, quais são os nossos atributos que lhes permitem, não é só como dizia, pelo seu passado e pela sua reputação interna, pela história que construiu dentro do grupo. Tem que ter bons argumentos de competitividade, quer de recursos humanos, quer de recursos naturais, físicos, não é? O que é que o faz? A receita é sempre a mesma e é muito simples, nós desabituámos de fazer. Porque o que é que nós fizemos, mesmo as Siemens de Portugal? Trabalha mais quando é preciso, não pede dinheiro emprestado, poupa quando é preciso e prepara-se para as crises quando é preciso. Nós, por sorte não, nós previmos esta crise mesmo antes dela vir. Trabalhámos muito intensivamente para ter as encomendas em carteira para nos aguentar a nossa engenharia trabalhar e definimos imediatamente uma estratégia de, se o país não aguenta, vamos oferecer as nossas capacidades para fora e vamos vendê-las para fora, que é isso que o país agora precisa de fazer, e vamos pô-los a trabalhar mais. E hoje estamos a trabalhar mais e vamos para Angola, e vamos para Moçambique, e vamos para o Brasil, e vamos para o resto do mundo, e andamos a ganhar todas as oportunidades com mais trabalho e a esticar, a ver onde é que nos podemos antecipar. E há aqui oportunidades enormes para este país e uma delas, por exemplo, e já tenho mencionado isto, é a falta de, hoje, 60 mil engenheiros na Alemanha. E podemos dizer a Alemanha porque depois os nórdicos é igual. Mas muito mais interessante do que faltar 60 mil é que vão faltar nos próximos 10 anos 200 mil. Portanto, a própria Alemanha está, porque tem todos mais de 50 anos, e ela está preocupada. E prefere, que é isso que temos aproveitado, ter relações de engenharia com quem já conhece, com quem sabe falar, com quem tem, prefere mil vezes, ou prefere ter esses, do que ter com de outras geografias, de outras geografias, onde é mais complicado e isso tudo. Mas mesmo que não fosse isso e que nós entrássemos em concorrência, dos 200 mil a gente pode dar uma parte pequenina. Agora, qual é a grande coisa? É que quando faltam engenheiros, falta investigação, falta projeto, falta desenvolvimento, falta controle, falta tudo. E tendo 10 anos, nós podemos ir hoje aos alunos do 9º ano e dizer vão para a engenharia porque vão ter trabalho nos próximos 10 anos. E é isso que fazem. E podemos ir às pequenas e médias empresas e dizer vão vender esses serviços. Agora, a vossa universidade corporativa tem tentado fazer pontes, nomeadamente com escolas de engenharia, o técnico? Nós temos aqui, aliás, estamos num processo de ver se arranjamos também acordos institucionais mesmo com a central da Siemens, como já fez noutros países, porque eles estão preocupados com o futuro, para colocar os nossos engenheiros onde eles são necessários. Mas mais do que os nossos engenheiros, é colocar os nossos serviços, porque isto abre possibilidades às nossas 300 mil pequenas e médias empresas que têm uma habilidade enorme e uma abertura enorme e uma flexibilidade enorme na área de engenharia e nas outras áreas todas. Portanto, nós podemos resolver o país. Agora, é preciso um esforço coletivo, é preciso saber que é difícil, é preciso ter iniciativa, é preciso coordenar esforços, etc, etc. Porque eu até diria que os seus colegas, os seus homólogos na República Checa, na Hungria, portanto, naqueles países que estão na área geográfica natural de influência da Alemanha, teriam até algumas vantagens em relação... Mas já esgotaram. Já, porque o mundo é muito grande. Não é? E eu ainda não estou a falar na entrada dos chineses ou dos indianos ou isso, porque nas necessidades que eles têm. Ou, por exemplo, o Brasil, ainda agora vimos notícias, quantos dezenas de milhares de portugueses é que já foram para lá. Eles, para crescer, precisam de know-how. E nós temos. Agora, eu não me faz confusão nenhuma, mesmo que se pague aqui a educação,
vai-se ter com certeza muitos frutos passado um tempo no futuro, e se criarmos e se dermos a volta, grande parte, e se calhar até os melhores, vão querer também voltar. Grande parte da exportação que pretende fazer hoje e no futuro para mercados novos, que estava a falar, que está a acentuar, digamos, uma aposta, é a exportação de serviços, com base em experiências que são das IMAs, mas são muitas experiências portuguesas. Exato. Pode-me serviços são, por exemplo, nós inventámos o terminal temporário para grandes acontecimentos, inventámos aqui no Campeonato Europeu de Futebol, 2004. Onde era preciso mais capacidade, o aeroporto só dava para 1 milhão de pessoas por mês, era preciso mais 1 milhão, fizemos uma unidade móvel que pôde receber 1 milhão, e só para ver, uma unidade dessas custava 5 milhões para funcionar um mês, que parece muito, mas só a taxa do aeroporto dava para 10 milhões para a entidade do aeroporto, portanto, houve um valor acrescentado. A partir daí temos vendido isso pelo mundo, já em dezenas de milhões de euros. É uma espécie de aeroporto pré-fabricado, não é? Que uma monta espécie, e desmonta. Claro, e pode ser desde para funcionar em curto prazo como a tenda, até ao Terminal 2, que é um temporário para 10 anos. Certo. E que tem todas as condições e tem a grande vantagem de que o processo de construção é 6 meses, certo, ou menos. Isso foi criado completamente diferente. Foi criado aqui pela Siemens portuguesa e hoje representa isso no mundo todo e vai em todos os acontecimentos. No último que tivemos foi na África do Sul, fizemos um grande no Qatar e estes próximos vamos lá estar todos, já estamos. Nomeadamente no Brasil. Pois. E também há uma grande aposta que tem feito, até porque está no ADN da sua companhia, tem sido no domínio da eficiência energética, que falou há pouco, referiu que está muito alinhado com a agenda europeia. Um dos 3 20 é precisamente um objetivo de eficiência energética. E Portugal também tem dado uma das nossas esperanças para renovar aqui a nossa economia. Portugal vai ter que crescer e para crescer vai ter que melhorar a sua produtividade e vai ter que se virar para a exportação e vai ter que virar para muitas outras ideias. Agora, crescer com esta falta de dinheiro tem que começar a pensar. E uma das grandes áreas é exatamente aquilo que permitir diminuir os orçamentos de despesa. Ou seja, por exemplo, nós se formos a um grande hospital, que são uns grandes consumidores, aliás, quando foram construídos, o problema da energia não era aquilo que eles iam resolver, não era um problema, nem era a sua área. E por isso, normalmente, são muito pouco eficientes. Agora, vejam, um grande hospital, seja Coimbra, seja São João, seja Santa Maria, pode ter poupanças entre 20% a 40%. E como é que a Siemens vai fazer? Vai até, inclusivamente, poder financiar e fazer contratos, performance contracting, ou seja, paga com as diminuições. Ora, isso são oportunidades que nós temos reais. Mas quem diz isso, diz todos os grandes edifícios, públicos ou não públicos, nós já estamos a fazer isso a nível privado também. Portanto, a parte da eficiência energética é muito grande, como mesmo a eficiência na parte da produção, todas as empresas que exportam, porque fizemos um estudo, só a mudança para motores mais inteligentes e mais modernos e que gastam menos energia da nossa capacidade instalada, poupava à partida 40%. Outro exemplo, a mudança dos sinais de trânsito para os LEDs poupa 30% ou 40%, paga-se em 2 ou 3 anos. Isso não é um wishful thinking, está a acontecer. Isso está a acontecer. Aliás, há um estudo recente feito, não é o primeiro, porque vocês todos os anos fazem isso com o gabinete de estudos da revista Economist, que surpreendentemente coloca o Porto num lugar de destaque a nível europeu como uma cidade de eficiência energética dos edifícios, porque eles fizeram um programa há uns tempos onde já se começaram a preocupar com esses aspectos. Eles estão, inclusivamente, a concorrer a projetos europeus. Vamos estar muito atentos e vamos, com certeza, a nossa grande vantagem é que podemos tirar os melhores exemplos e estamos aqui no mundo inteiro. Ainda agora, o desenho da nova cidade nos Emirados Árabes ganhou um prémio mundial, também com a eficiência energética, e nós tiramos esses exemplos
bons do mundo todo para replicar. Que é o caso aqui, por exemplo, na mobilidade elétrica, que é uma aposta também importante vossa. Sim, mas está a andar com o seu ritmo. As redes inteligentes também. Tudo isso são formas de melhorar agora a grande fatura elétrica e com a complexidade do sistema e com todas as discussões que andam à volta, renováveis ou não renováveis, sim, vai ser preciso a inteligência, que ao fim e ao cabo é a mesma que foi aplicada para as telecomunicações há mais tempo, exato, para pôr ordem em toda essa complexidade. E em mercados que podem ser tocados pelas Siemens através da sua filial portuguesa. Nós vamos, mas também nós não temos e isso é que às vezes as pessoas não analisam aqui. Portugal pode ter aliás, tem que ter a obrigação de se resolver a si próprio. Mas nós, quando andamos à procura de trabalho, sabemos muito bem que não vamos, a maior parte das vezes não incomodamos muita gente, porque o nosso tamanho é muito pequenino. Nós resolvemos relativamente depressa. E isso é que tira um bocadinho de todo o pessimismo que existe. Nós, se decidirmos fazer bem, recuperamos muito depressa e eu espero que continuemos nesta linha de decidir fazer bem, que não entremos nas discussões estéreis do que é que não dá, o que é que não é possível, o que é que se podia fazer melhor, mas que todos contribuam para fazer. E então aí os políticos podiam ainda fazer muito, mas mesmo assim Portugal está a avançar melhor porque os dois partidos principais estão Sim. O que não nos impede de, já falou no caso das energias, às vezes de se questionar coisas que já fora de tempo, que já estão suficientemente lançadas para termos discussões metafísicas sobre se devemos ou não ir por aí. Há uma questão que... Pois, já cá estão. Agora temos que tirar o melhor resultado, aliás, como das estradas. E isso leva-me, por exemplo, às infraestruturas e até a um dos desígnios do país. Não passa pela cabeça de nenhum dos países dos Alpes não aproveitar, por exemplo, o ski e a neve para parte da sua estratégia. Portanto, Portugal não pode passar pela cabeça não aproveitar o sol, o golfe, os congressos, o mar, a saúde, que vai ser a próxima era económica. Ora, porque é que isto não funciona? Porque não se faz uma estratégia complementar. É isso que quer dizer quando diz que gostaria que Portugal fosse a Flórida da Europa? Exato. É nessa relação. E muitas vezes as pessoas pensam que isso poderia ser menos, nós dedicarmos ao turismo, e então às vezes usa-se o termo turismo da saúde. Eu gosto muito mais de economia da saúde. Está previsto que a saúde e o bem-estar dominem o emprego e a economia daqui a uns anos, começando nos Estados Unidos, que já está quase o fator dominante, e ultrapassem as TICs e outras. Aliás, é para aí que nos estão a conduzir as grandes tendências demográficas, não é? Claro, cada vez vivemos mais, com melhor qualidade de vida, já gastamos mais a partir dos 65 do que até aos 65, toda a parte da saúde que está a ser revista, dos déficits, disso tudo, portanto vai ter que haver uma evolução muito grande. E nós temos a obrigação, porque nós podemos oferecer isso. Lisboa, desde que se apetrechou devidamente, é a 6ª cidade em crescimento de congressos, já é um dado. O Algarve podia ser. Aliás, o Carlos dá um número interessante, que é o golfe. O golfe tem umas receitas, portanto, que estamos a falar sobretudo de exportação, porque são equivalente às vendas da Auto Europa. Exatamente. Claro que agora isto ainda foi antes da entrada desta crise, mas não interessa, porque as crises são passageiras. E, portanto, se era antes, há de ser depois também, noutra altura. Mas é isso, e nós temos 75 campos. Quer dizer, qualquer país decente do nosso tamanho podia ter 300. A Irlanda tem 450, a Espanha vai... Tem mais água, não é? Mas hoje já se regam campos com água do mar. Portanto, isso não tem... não tem efeito nenhum, a área é pequeníssima. São 30 mil hectares nos milhões que nós temos aqui. Agora, ter o golfe ligado ao Congresso, ligado à saúde, ligar os nossos hospitais aos hospitais das pessoas que nos visitam, que são os alemães, os irlandeses, os holandeses, os americanos, os ingleses, adorariam ter cá uma relação em que pudessem vir no inverno
trabalhar aqui, ou fazer investigação, ou fazer operações. E na área da saúde e da biomédica, temos competências próprias na Siemens de Portugal ou também beneficia das melhores práticas do grupo? Eu lembro, por exemplo, o caso do Hospital de Luz, que é um benchmark. Um dos melhores da Europa, é benchmark na Europa. Vosso, não é? Exato. Foi feito connosco e com sistemas de informação, tecnologia de informação dos mais avançados do mundo. Tem tido um sucesso enorme, pode ser replicável, mas a nossa saúde já é muito desenvolvida. Os nossos hospitais são muito modernos em muitos aspectos, podem melhorar muito a eficiência. Mas na questão de máquinas e disso tudo temos. Nós temos capacidade nas pessoas também, já todas viradas para o mundo global. Agora era preciso fazer, e eu também não sou dessa parte, mas procurando simplificar a questão, era fazer associações com as pessoas que nos visitam, que é para eles ficarem cá mais tempo, para terem cá uma casa, para virem cá jogar golfe, para fazerem cá os congressos, porque nós estamos a 2 horas e meia de todos. Não é? O Carlos puxa muito na cultura corporativa pela nacionalidade que nos une. Não é preciso ir aos Mourinhos e aos Cristianos e aos Ortossórios e a todos os que andam por fora. Nós temos exemplos fora e temos exemplos cá. Agora precisamos, sem dúvida alguma, de começar a ver as coisas pela positiva. Ainda há pouco tempo fiz um exercício de construção de equipas vencedoras. E isto, internacionalmente, tinha um princípio que é essencial, que é as equipas vencedoras constroem-se na força de cada um. Os indivíduos não são perfeitos, mas cada um tem uma força. E é com essa força que nós vamos. Não é corrigindo o defeito aqui ou ali. Não, é pegando na força de cada um e falando. E se nós começássemos... No exemplo do líder também. A pegar na força de cada um, a pegar nos exemplos positivos que temos... E a falar desses, em vez de dizer só o que é que não se pode fazer, que isso é infinito também, e não boicotar tudo o que se faz, eu não tenho dúvida que este país se resolve muito mais depressa do que as pessoas pensam. O Carlos diz que a sua vida é inspirada por homens bons e tem como referência o Papa João Paulo II e por homens de sucesso, como Jacques Welch. Isso quer dizer que para si não há fronteira entre o mundo dos valores e o mundo dos negócios? Eu diria antes ao contrário, quer dizer, o mundo dos negócios não pode viver sem o mundo dos valores. Mas já tivemos crises porque as pessoas já tivemos e vamos ter Aliás, sempre. Esta começa precisamente uma crise de valores, não é? Exato. Lehman Brothers e tudo o que aconteceu com o subprime. As pessoas têm que, às vezes entusiasmam-se e esquecem, mas as grandes empresas e os grandes factos funcionam porque continuam a respeitar os valores e isso e não há dicotomia. Não há aquela coisa que eu, enquanto estou na empresa, sou empresário e só depois é que sou cidadão. Não. E nem há uma dicotomia nesse campo. Sim. Aliás, eu diria, há uma obrigação e os valores são sempre o que está em primeiro lugar. Carlos, e há conflito entre ética e lei? Ou seja, imagino uma situação que não é assim tão ficcional quanto isso, que um empresário chega ao fim do mês e só tem dinheiro ou para liquidar as suas obrigações fiscais ou para pagar salários. No caso, se tivesse uma situação dessas, que opção é que faria? Primeiro é difícil eu imaginar isso, porque eu venho de uma boa escola em que a gente se prepara para não ter essas situações, mas e também não é irreal o ter ou não ter, porque nós esquecemos que a Alemanha, a própria Siemens, em 2009, fez um programa onde pôs 100 mil pessoas em layoff na Alemanha para encarar a crise. E nós aqui não fizemos nada, nós, Portugal. Sabe que o layoff é reduzir salários. E depois, quando começaram, outra vez, o mundo a andar um bocadinho, e quando começaram a exportar, aumentaram. Portanto, eles fizeram, não há uma dicotomia entre o paga e não paga. Agora, está claro na resposta. Tem que se fazer as coisas todas, claro, de certeza. Portanto, todos partilham. Nunca violar a lei é ajustar. É dar a César o que é de César. Que é para depois repartir e a Deus também, o que é de Deus. E repartir depois também o sucesso e o que ganhamos no futuro com os sacrifícios que fazemos hoje. Com certeza. Aliás, resume um pouco a situação em que estamos, que vamos dobrar esse de cabo das tormentas e estaremos cá todos depois
para prosperar. Carlos, agradeço o exemplo, agradeço o que tem feito por Portugal e agradeço também esta conversa agradável de 30 minutos que passou no instante, e nós regressamos para a semana com um novo convidado e mais um tema para conversa. Até lá.